Boa noite a todos, paz seja convosco. Amém? Eita glória! Boa noite. Paz seja convosco. Amém. Já estamos num ano novo, então desperta, ó tu que dorme. Amém? Dá um amém aí com vontade. Amém. Ah, bom, então tá bom, agora tá bom. Amém, amados? Primeiro culto do ano e temos um 2024 pela frente, temos muitas coisas para viver em Deus. Amém? E hoje, amados, durante o mês de janeiro, nós vamos estar falando a respeito desse propósito, do nosso projeto de vida, sobre venha o teu reino. Então, durante todas essas quintas-feiras, nós vamos estar trazendo uma série de mensagens para você, para que você venha realmente se firmar, se fortalecer, e que 2024, amados, venha o reino de Deus sobre a tua vida. Amém? E eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia, abrir ela no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Um texto, amados, muito conhecido, mas Deus me direcionou para que seja o início dessa caminhada durante essas semanas, que nós vamos estar falando a respeito do vir o reino de Deus. E para que algo, amados, realmente se concretize na nossa vida, ele precisa ter um início. Amém? Nada nasce pela metade, não, ele tem que ter um início. Tudo precisa ter uma base, tudo precisa ter uma estrutura. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre base, sobre estrutura, para que verdadeiramente o reino de Deus se manifeste sobre as nossas vidas. Amém? Mateus 7, 24 nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou. E sendo grande a sua ruína. Fecha os teus olhos por um instante, Pai. Nós te glorificamos nesse momento, nós te agradecemos e nós clamamos. Pai, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito nessa noite. Cerca, Pai, este lugar, manifesta a tua bênção, manifesta, Pai, a tua graça, toca em cada vida, manifesta a tua unção, manifesta o teu poder, manifesta, Senhor, a tua glória, Pai, sobre este lugar. Desperta-nos, aviva-nos, renova-nos, fortaleça-nos, e leva-nos, Pai, ao centro da Tua vontade, Pai. Que possamos, Pai, iniciar uma caminhada com o Senhor verdadeiramente. Que o Teu Espírito Santo, Pai, venha ministrar em cada coração. Que o Teu Espírito Santo, Pai, encontre, Senhor, corações dispostos, corações quebrantados. Pessoas, Pai, que queiram viver o melhor ano da sua vida, Pai, pessoas que estão dispostas a viverem, Pai, pelo sobrenatural de Deus, para que o teu reino venha se manifestar. Então, Senhor, vai ministrando neste lugar, vai desfazendo, meu Deus, todo atrapalho, tudo aquilo que vem para nos incomodar, para nos perturbar, e que o teu poder, Senhor, a tua glória e a tua presença sejam reais e verdadeiros neste lugar. Eu coloco, Deus, a minha vida nas tuas mãos, e humildemente eu te peço, usa-me, capacita-me, Senhor, faça de mim um vaso de honra, Pai, para que sejamos todos edificados e transformados através da tua palavra que vai ser ministrada aos nossos corações. E aquele que crê, diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus. Amados, onde você vai construir a sua história em 2024? Onde você vai construir a sua história em 2024? Onde você vai se firmar para que a sua história seja uma história de vitória? Porque, amados, querendo ou não, todos nós construímos uma história, mas nem sempre é uma história de vitória, nem sempre é uma história com um final feliz.
O que nós temos que entender é que se nós vamos construir uma história, então depende de mim e de você, para que essa história, esse final, seja um final de bênção, seja um final de que a vontade de Deus prevaleça sobre as nossas vidas. Por isso então que nós temos que parar para pensar, aonde nós vamos construir essa história, aonde nós vamos estar firmados, aonde nós vamos buscar forças para enfrentar as lutas que virão. Aonde, amados, você vai se fortalecer para enfrentar as batalhas que você vai enfrentar em 2024. Porque, amados, nós planejamos, nós queremos viver o melhor de Deus, nós queremos ter um ano abençoado, nós queremos que as coisas deem certo, mas junto com tudo isso vem o quê? As lutas. E se nós não estivermos preparados para elas, elas vão nos derrubar. Então por isso que nós temos que ter o quê? Uma base muito bem fortalecida. Quando nós vamos construir uma casa, não se investe em uma boa fundação. Não se trabalha até achar um solo forte. Não se constrói estacas, vigas e se prepara tudo para que aquela base aguente o que vai vir sobre ela. Como é que a nossa vida espiritual não vai ser a mesma coisa? Como é que a nossa vida espiritual, amados, vai ser levada de qualquer jeito e esperar que no final de tudo as coisas deem certo? Se nós queremos, amados, verdadeiramente iniciar um novo ciclo na nossa vida, se nós verdadeiramente nós queremos ver os nossos planos, as nossas metas, aquilo que nós traçamos para 2024, se verdadeiramente eu e você queremos ver as coisas dando certo, nós precisamos começar certo. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós precisamos, amados, nos fortalecer diante do Senhor. Nós precisamos nos firmar diante do Senhor. E aí eu e você, nós vamos começar a viver o melhor de Deus. E aí nós vamos ver, amados, o reino de Deus vir sobre a nossa vida. E aí as lutas elas vão aparecer, mas Deus vai estar do nosso lado para nos fortalecer. Nós vamos ver, amados, as batalhas se levantar inesperadamente, mas nós vamos ver o Senhor ali do nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo e nos mantendo de em pé, independente da luta, da batalha ou do que eu possa estar vivendo. Amém? Amados, o texto que nós lemos está no contexto do Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7. E quando chega, amados, neste capítulo 7, Jesus Cristo faz algumas considerações, que eu quero apenas citá-las, para que nós possamos parar para pensar. Ele faz algumas considerações, amados, que são interessantes, porque ele vai começar, amados, o capítulo 7, falando a respeito sobre o não julgar, para que nós não sejamos julgados, para não condenar, porque da mesma maneira nós seremos condenados. Da mesma maneira que eu medi, eu vou ser medido. Nós temos que aprender, amados, a cuidar um pouco mais de nós e reparar menos nos outros. Não que nós não vamos nos importar com o próximo, não. Mas se for para julgar, começa a julgar por você. Se for para apontar o dedo, começa apontando o dedo para você mesmo. Se nós, amados, temos que examinar alguém, que nós tenhamos que começar nos examinando. Por isso que Jesus Cristo inicia esse capítulo falando a respeito disso. E aí ele vai, o próximo tema que ele vai trabalhar nesse capítulo 7, a partir do versículo 7, ele vai dizer assim, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. 3 coisas ele fala: pedir, buscar e bater. Significam 3 ações, significam que eu vou ter que fazer. Ninguém ganha nada se não pedir. Ninguém, amados, vai ver as coisas acontecerem, caírem nas suas mãos se não buscar. E as portas, amados, elas não vão se abrir se nós não batermos nelas para elas abrir. Então isso significa, eu e você, nós precisamos ter ação. Se nós queremos, amados,
ser abençoados, se nós, amados, queremos vencer, se nós queremos ver as promessas de Deus se cumprir sobre as nossas vidas, nós precisamos nos mexer, nós precisamos nos mover, nós precisamos ir em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Aí ele vai falar na sequência sobre a porta estreita, e ele vai dizer que a porta estreita, nós vamos passar por um caminho estreito, que vai ter a porta estreita, mas que no final vai nos conduzir à vida eterna. Mas ele vai dizer, mas tem o outro caminho. O outro caminho é espaçoso. O outro caminho você passa de qualquer jeito. A porta também é espaçosa, você passa nela de qualquer jeito. O problema é que depois é a perdição. Isso significa o quê? Escolha. Amém? Então antes era ação, agora é escolha. O que você quer escolher para a sua vida? Qual caminho você quer trilhar para a sua vida? E aí o interessante é que agora, amados, a partir do versículo 15, ele vai falar, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com o evangelho que te agrada. Porque às vezes o evangelho está te agradando, mas não está te salvando. Às vezes, amados, a palavra dura é o que nos salva. O evangelho de Cristo, amados, ele veio para nos conduzir para o reino de Deus. O evangelho de Cristo, ele não veio para nos agradar. Quem busca um evangelho que agrada, cuidado, pode não estar caminhando em direção aos céus. O evangelho, amados, de Cristo, quando ele toca, ele muda a nossa vida. Mas para esse evangelho ser pregado, precisa de pessoas que preguem ele. Amém? Mas aí Jesus faz uma advertência. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com o evangelho, que não é o evangelho do reino de Deus. Amém? Aí ele vai seguir falando a respeito, e aí ele vai nos trazer a respeito sobre entrar no reino dos céus. E ele vai nos falar, amados, agora a respeito sobre dois fundamentos. Ele vai nos levar, amados, a duas situações. Como eu falei, esse texto, a partir do versículo 24, nós conhecemos. Mas há uma diferença, amados, que nós precisamos trazer para a nossa vida. Há uma diferença que nós precisamos pegar aquilo que a Escritura nos diz e trazer para nós. Coloca na tela para nós o versículo 24, tá? Já está lá. Todo aquele, pois, que ouve e faz o quê? Vamos lá. Todo aquele que ouve e adianta apenas ouvir? Não. Amados, eu posso vir à igreja, eu posso ler a Bíblia, eu posso estar na minha casa, passar o dia inteiro escutando pregação. Ouvindo. Mas se eu não praticar aquilo que eu estou ouvindo, se eu não praticar aquilo que eu estou aprendendo, apenas eu estou ouvindo. Então ele vai dizer, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. E aí ele vai dizer, que construiu a sua casa sobre a rocha. Versículo 25. Presta atenção. Caiu a chuva cai da onde? De cima. Transbordaram os rios. Subiu e transbordou. Sopraram os ventos, da onde? Dos lados. Bateram com força contra aquela casa e ela não. Você prestou atenção que ele está dizendo, veio de cima, veio de baixo, veio dos lados, mas ela não. Sabe o que ele está dizendo? Você pode enfrentar a luta de tudo quanto é jeito, mas se você estiver firmado na rocha, você não cai. Você pode enfrentar as lutas, pode vir luta de cima, pode vir luta de baixo, pode vir luta dos lados. Tem horas que a gente vai dizer assim, será que não vai dar uma folga? Mas a palavra, ela nos diz que Deus não deixa a gente ser tentado além das nossas. Então, se Deus, amados, está permitindo, se a luta está vindo, afirma na rocha, porque você vai vencer. Deus, ele está com você. Então ele diz, porque tinha sido construída sobre a rocha. É quando, amados, eu e você colocamos a nossa vida em Cristo.
Independente do que eu viva, independente do que eu passe, mas o centro da minha vida se torna Cristo. É isso que nós precisamos entender. As lutas, elas vão vir. Mas eu estou na igreja, as lutas vão vir. Você estando na igreja ou não estando na igreja, as lutas, elas vão vir. E aí ali você viu, de todos os lados, de todas as formas, as lutas, elas vão aparecer. O segredo, amados, não é fugir das lutas. O segredo é ter base firme para enfrentar as lutas. Muitas vezes, amados, por que tem pessoas que estão sendo derrotadas? Porque ao invés de enfrentar, elas tentam fugir. Só que quando tu foge, tu dá as costas. E quando tu dá as costas, muitas vezes tu não sabe o que fazer. Nós temos que aprender, amados, a enfrentar as lutas que se levantam. Nós temos que entender, amados, que um relacionamento mais ou menos com Cristo não significa que nós estamos na rocha. Ou nós decidimos nos firmar em Cristo, ou vamos vacilar. João escreve em Apocalipse capítulo 3, coloca para nós lá versículo 15, preste atenção nesse texto. Está escrevendo a carta à igreja de Laodiceia. E ele diz assim, conheço as tuas obras que você realiza, que você não é nem frio, nem, não é uma coisa, nem outra. Você não é nem cristão, você não é nem mundano. Um pouco você está firme na igreja, outro pouco está praticando as coisas do mundo. Um pouco você está glorificando o nome de Deus, outro pouco está virando as costas para Deus. Vamos traduzir para ficar melhor para entender? Um dia eu venho firme, glorifico, exalto, confio, tenho certeza que Deus vai me abençoar. No outro dia eu já estou murmurando e reclamando e virando as costas para o Senhor. Então é mais ou menos isso aqui que ele estava dizendo. Você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Por quê? Porque aquele que está frio pode aquecer. E aquele que está quente se mantém quente. Então aquele que está no mundo frio, perdido, cheio de pecado, ele pode reconhecer e vir a Cristo. Mas aquele que pensa estar salvo, mas não está, aí é que está o problema. Por quê? Porque só pensa que está bem, mas no fundo não está. Por isso que ele vai dizer, amados, versículo 16. Assim, porque você é morno, e não é quente nem frio, estou a ponto de, é uma palavra forte, né? Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Amados, morno não agrada. Quem é que gosta de tomar chimarrão morno? Quem é que gosta de tomar café morno? Quem é que gosta de uma comida morna? Não, né? Quem é que você acha que Deus vai gostar de uma vida espiritual morna? Isso aí vai agradar a Deus? Não. Por isso que ele vai dizer, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, versículo 17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego. É um texto forte, não é? Porque ele descreve, amados, uma realidade de alguém que é religioso, que se veste de religiosidade, mas por dentro está mais perdido, como diz o gaúcho, que Cusco em dia de mudança. Não sabe o que fazer da sua vida, não sabe o que vai ser. Por quê? Porque não tem base, porque não está firmado na rocha, porque oscila conforme a situação. Por isso que ele vai dizendo, versículo 18, aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo, e é quando nós somos refinados pelo fogo das provações, pelas lutas, e quando nós passamos por elas, nós chegamos lá mais fortes, não é assim? Não é depois das lutas que nós nos sentimos mais fortes. É quando nós vencemos, é quando nós olhamos, eu achava que não ia conseguir vencer, mas depois que venci, eu olho assim, não, mas eu sou mais forte do que eu achava. Por quê? Porque eu estou entendendo que Deus é que está comigo.
Eu não venci porque eu sou bom, eu venci porque Deus estava comigo. É isso que nós temos que entender, porque se Deus não estiver conosco, não há vitória. Então ele está dizendo: compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato, a nossa riqueza, amados, está em Cristo. Quem vive pela riqueza da terra é pobre, mas quem vive pela riqueza do céu, esse verdadeiramente é rico. Por isso que ele vai seguir dizendo: compre vestes brancas para vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Vestes brancas, sabe o que significa? Uma vida em santidade. Quando eu olho para a minha vida, eu reconheço o pecado e digo: mas eu não quero mais isso na minha vida. É quando eu entendo: não, isso não pode mais fazer parte, eu não quero mais. Tira. Porque não adianta nada eu dizer que eu reconheço o meu pecado, mas continuar nele. É como o insensato: ouve, mas não faz. Colírio para ungir os olhos. Por quê? Porque grande parte, amados, das nossas lutas, o início delas começa aqui, por aquilo que nós vemos. O inimigo muitas vezes prepara uma armadilha diante dos nossos olhos. Muitas vezes, amados, é pelos nossos olhos que o inimigo está tocando a nossa vida. Muitas vezes, amados, é pelos nossos pensamentos que o inimigo está nos derrotando, e nós não percebemos. Nós temos que abrir, amados, não os olhos da carne, mas nós temos que abrir, ter os nossos olhos limpos do Espírito. É não viver, amados, pelas coisas que estão diante de nós, mas é viver por aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, amados, que eu e você precisamos entender isso. Olha o que ele vai dizer na sequência: eu repreendo e disciplino aqueles que amo, portanto seja zeloso e arrependa-se. É tempo, amados, de nós pararmos, olharmos para nós e vermos aonde eu estou firmado. Eu sou aquela pessoa prudente que Jesus falou? Eu sou aquele homem ou aquela mulher prudente que tem a sua vida construída na rocha? Que tem a sua casa, a sua família, os seus sonhos, a sua fé, a sua conduta, a sua caminhada firmada na rocha que é Cristo? É isso que nós temos que parar para olhar, aonde nós estamos. Porque aonde, amados, nós estivermos vai ser o resultado. Se estivermos na rocha, pode se levantar o que for, mas nós não vamos cair. As lutas, elas podem nos balançar. Em algum momento nós podemos dobrar o nosso joelho, aí já aproveitamos para orar mais um pouco. Mas o que nós temos que entender, amados, é que se nós estamos firmados em Cristo, nós não vamos cair. Por que hoje, amados? Por que hoje nós vemos tantas pessoas que conhecem a Cristo e estão perdidas? E não é uma questão de julgar, amados, mas é de olhar. Conhece tanto da palavra, mas a vida está no fundo do poço. Por quê? Aonde eu estou firmado? Porque aí a sequência do texto, volta lá para Mateus 26. Aí agora tem o outro lado da história, que ele diz assim, ó: todo aquele que ouve as minhas palavras e não... Você viu que a única diferença está em uma palavra: não. Ouvir e praticar. Ouvir e não praticar. Você vem na igreja, você escuta a palavra, você ouviu, amém? Amém, igreja? Amém. Agora depende de você se vai praticar ou não. O resultado na tua vida vai ser se você vai colocar em prática ou não. O ouvir, todos vão ouvir. Por isso que ele diz: será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre... Aí não tem base, aí não tem fundação. Aí tu pode investir no ferro mais grosso, no concreto mais forte, mas não tem base, não tem estrutura. Aí o que vai acontecer? Versículo 27. Cai a chuva, e você vai ver que é a mesma coisa. Cai a chuva,
transborda os rios, sopram os ventos e bateram com força contra aquela, você viu que é tudo igual. Não é diferente, porque fez de um jeito vai ser diferente, fez do outro vai ser diferente. Não, as lutas vão se levantar do mesmo jeito. O resultado vai ser diferente, dependendo de onde eu estiver firmado. Então ele vai dizer, bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Porque não tinha base. Porque Cristo não era o centro. Porque a fé era da boca para fora. Porque, amados, vamos ser sinceros, quando é que nós descobrimos se temos fé ou não? Quando? Na luta. É quando a luta se levanta. É quando a provação vem, amados, e aí nós vamos mostrar se nós estamos na rocha ou nós estamos na areia. Porque se eu estou na rocha, a luta vai vir e eu vou me firmar. Mas se a minha fé está vacilante, se a minha fé está na areia, vai vir a luta e eu vou cair. A luta está vindo e eu já estou caindo. É isso, amados, que nós temos que parar para ver como que nós estamos. Como que nós queremos, amados, projetar um ano cheio de bênçãos, se nós não sabemos aonde nós estamos firmados? Como que nós vamos querer viver o melhor de Deus, se não estamos firmados no Filho de Deus? Como que nós vamos querer, amados, que todas as promessas, que tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas se cumpra, se nós não estamos como deveríamos estar? É isso, amados, que eu e você nós temos que parar para pensar. Aonde está a minha base? Aonde está a minha estrutura? Eu estou praticando o Evangelho, eu estou buscando o Evangelho, eu estou me dedicando na oração, eu estou me dedicando no jejum, eu estou buscando na palavra de Deus, eu tenho me consagrado, eu tenho buscado ao Senhor, porque é isso que vai nos manter, amados. Tem segredo a vida cristã? Não. Nós sabemos que temos que jejuar, não sabemos? Nós sabemos que temos que orar, não sabemos? Sabemos que temos que ler a Bíblia, sabemos que temos que vir à igreja, nós temos que ouvir a palavra, nós temos que ter comunhão com o corpo de Cristo. Tem mais segredo do que isso? Não. O detalhe, amados, está em nós fazermos ou não fazermos, em praticarmos ou não praticarmos. Eu posso ter 20 anos, 30 anos, 50 anos de evangelho, mas se eu não praticar aquilo que eu conheço. Lembra que os judeus chegavam para Jesus e diziam, os fariseus, mas nós somos filhos de Abraão. E daí? De que adianta dizer, eu fui batizado na igreja. Tá, mas e tu está vivendo? Está vivendo o evangelho? Não, estou fazendo tudo errado. Então te adiantou do quê? Mas eu vou no culto. Tá, mas e aí? E depois? Não, depois eu faço tudo ao contrário. Não tem base, não tem estrutura, não está firmado. Amém, igreja? Nós temos que olhar para esse ano e dizer assim, vai ser o melhor ano? Vai, mas eu vou fazer para ser o melhor ano. Eu vou dizer, eu vou lutar. Por quê? Porque eu já sei o Deus que eu sirvo. Amém? Você já conhece o Deus que você serve? Pois então, se você já conhece o Deus que você serve, é só cada um de nós batalharmos por aquilo que Deus já tem para a nossa vida. Porque Deus já preparou as promessas, as bênçãos, Deus já preparou o que Ele tem para mim e para você para 2024. Agora depende de mim e de você irmos atrás e conquistarmos aquilo que Deus tem. É quando, amados, nós nos dispomos a praticar aquilo que a palavra nos ensina. Aí nós vamos viver o que a palavra nos diz. Nós vamos ver, amados, situações como um dia Pedro chega diante de Jesus, depois dos discípulos terem se afastado de Jesus. E Jesus perguntou, e vocês também vão me afastar? Vão se afastar de mim? Vocês também vão virar as costas? Coloca para nós lá João 6,68. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Eu te faço uma pergunta, amados, bem simples, você pode ser bem sincero na tua resposta. Existe outra opção além de Jesus? Pois então te firma nele. Porque, amados, se nós conseguirmos reconhecer o que Pedro disse, para onde nós vamos ir?
Vamos ir para o mundo? Vamos fazer o que o mundo faz? Vamos viver com os padrões do mundo? Vamos colocar em prática na nossa vida o que o mundo diz que é o certo? Podemos fazer, mas é condenação. Qual é a opção, amados, que nós temos? É Cristo. A única opção que nós temos é Cristo. Fora dele não existe outra. Por isso que Pedro disse: só o Senhor tem as palavras de vida eterna. É nós entendermos, amados, o que Pedro entendeu. É nós entendermos na nossa vida, amados, que só temos essa opção. Ou nós estamos com Cristo ou não estamos. Se queremos viver o melhor de Deus, se queremos, amados, eu quero verdadeiramente viver o reino de Deus na minha vida em 2024, só tem um jeito. É 100% agarrado com Jesus. É 100%, amados, aliançado com Ele. Não interessa o que aconteça, não interessa o que se levante, amados, é Cristo e ponto final, acabou a história. Pode me oferecer o que for, mas a palavra ela ainda continua a mesma. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos disso, então temos que viver por isso. Nós temos que entender, amados, que por mais que as coisas se levantem, por mais que as batalhas se levantem, mas se nós estivermos firmados na rocha, o Senhor, Ele nos fortalece para vencer. Amém? Coloca Salmo 144, versículo 1 aí. Olha o que diz: ó, bendito seja o Senhor, rocha, rocha. Olha o que ele diz: que treina as minhas mãos para a batalha e os dedos para... Quem é que nos capacita? Ei, igreja, quem é que te capacita? Quem é que te fortalece? Quem é que pode te dar vitória? Então fala com vontade, pelo amor de Deus. Nós temos que entender, amados, que o Senhor é a nossa rocha. Ele nos treina, Ele nos levanta, Ele nos sustenta, Ele é que vai nos conduzir à vitória. Mas nós temos que lutar, amém? Nós temos que nos despertar. Nós temos que buscar o que Deus tem. Se Ele está nos treinando, se Ele está nos preparando, então você não é um derrotado. Você já foi capacitado, apenas lute. Amém, igreja? É isso que nós temos que entender. Como que nós vamos vencer prostrado, caído? Eu acho que eu não vou nem lutar. Alguém vence batalha deitado? Então te levanta. Te coloca em pé, enfrenta, te firma, coloca os teus pés na rocha, vai na força do Senhor. Lembra o que ele disse para Gideão: mas quem eu sou? Não sou ninguém. Vai na força que tu já tem. A força dele era a fé que ele tinha em Deus. É isso que eu e você nós precisamos entender. Se nós queremos, amados, fazer de 2024 o ano da nossa bênção, o ano do nosso milagre, o ano de vivermos o reino de Deus, nós temos que começar a lutar por isso. É batalhar por isso, é nos esforçarmos por isso. Não é esperar, será que vai cair no meu colo? Tem gente que quer vitória, mas não quer fazer nada. Tem gente que quer bênção, quer uma casa abençoada, quer uma família abençoada, quer um casamento abençoado, quer um emprego dos sonhos, quer tudo do bom e do melhor, mas não se dispõe. Amados, se eu e você não nos dispormos a fazer, as coisas não vão acontecer. Eu e você precisamos entender isso. Nós temos as duas opções: ouvirmos e praticarmos, ou ouvirmos e não praticarmos. Estarmos na rocha ou na areia. Aonde nós estamos? Porque quando eu e você identificamos isso, nós temos duas escolhas. Se estamos na areia, pula para a rocha. Mas se está na rocha, te firma mais ainda. Aí você vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Aí você vai vencer. Aí você vai viver uma nova história. Aí você vai viver uma nova vida. Quando você estiver ali, alicerçado na rocha. Experimenta fazer o teste. Pastor, sexo dá certo? Experimenta. Tira o ano de 2024 para você ser fiel a Deus. E no final do ano nós voltamos a conversar. Mas seja fiel de verdade. Se você chegar no final do ano e você não foi grandemente abençoado, você pode fazer o que você quiser da tua vida, porque eu vou continuar firme com o Senhor. É isso que nós temos que entender, amados. É estar no Senhor, é buscar o Senhor, é estarmos ali, amados, na rocha. Nós precisamos nos despertar. Você quer ser abençoado?
Você quer ser abençoado? Então te firma na rocha. Amém? Te coloca em pé em nome de Jesus. Fecha os teus olhos por um instante. E apenas pensa numa coisa: aonde eu estou firmado? Porque se você olhar rápido para a tua vida, você não precisa mais do que 3 segundos para identificar onde você está firmado. 3 segundos, amados, é o suficiente para você identificar se você está na rocha ou se você está na areia. Presta atenção, esquece o resto. 3 segundos. E responda para você mesmo, onde você está firmado. É só isso que você precisa. Porque você vai olhar rápido para a sua vida e você vai perceber aonde você está alicerçado, aonde você está firmado. É 3 segundos para mudar a tua vida. É 3 segundos, amados, para você reconhecer qual o teu estágio, qual a tua situação, qual o teu estado. Se você olhou e você conseguiu identificar que você está na areia, então abre a tua boca em oração e começa a pedir para o Senhor te ajudar. Começa a clamar para o Senhor. Começa a clamar para Ele, começa a pedir: Senhor, eu não quero mais estar na areia. Eu quero mudar, eu quero sair dessa situação. Eu quero mudar a minha vida, eu quero mudar a minha fé. Eu quero verdadeiramente transicionar para a rocha. Eu quero sair de uma situação e ir para outra situação. Eu quero mudar a minha história. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas você precisa lutar. Você precisa olhar, identificar, ir atrás daquilo que você quer. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós chegamos à Tua presença neste momento. Estamos aqui, Pai, examinando o nosso coração. E a Tua palavra nos diz que o Senhor sonda, que o Senhor conhece o nosso coração. E o Senhor sabe aqueles que estão verdadeiramente abrindo o seu coração, ou aqueles que estão apenas não fazendo nada. Mas aqueles que estão verdadeiramente sondando o seu coração e buscando aonde estão firmados, que o Senhor venha ajudar, Senhor, cada um dos Teus filhos. Nós possamos, Pai, verdadeiramente entender que não é o fato de estarmos num lugar, não é o fato de estarmos ouvindo uma palavra ou prestes a receber uma oração, não. O que importa é praticarmos aquilo que o Senhor nos ensina, é colocarmos em prática na nossa vida a Tua palavra. Por isso vem ministrar, Pai, a cada coração. Vem despertar, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, cada homem, cada mulher, cada jovem, Pai, cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Toca com Teu poder, manifesta, Pai, a Tua glória. E toca, Senhor. Toca, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. E nos leva, Senhor, a firmarmos, Pai, os nossos pés, a nossa vida, a nossa fé. Nos ajuda-nos, Pai, a firmarmos, Senhor, na rocha. Nos ajuda, Pai, a nos firmarmos em Cristo, em nome de Jesus.